Bom, a definição da vegetação primária e vegetação secundária e médio, hoje a gente está numa resolução CONAMA, a 388 de 2007, e a gente ainda continua no estado do Rio de Janeiro com a resolução CONAMA número 1, tá? Então a gente vai falar agora um pouco, tá? De toda essa questão, primeiro a gente vai falar das inovações dessa lei, que como eu falei para vocês, é uma lei inteligente, tá? Eu vou falar dos princípios dessa lei, e é uma lei inteligente, é uma lei que o operador do direito consegue aplicar a lei, não só o operador do direito, mas também como o pessoal do licenciamento, ele também consegue aplicar bem essa lei. E as inovações que ela traz que ela fala o seguinte, né? A vegetação secundária em qualquer estágio de vegetação, né? Então, lembra que eu falei para vocês que no primeiro decreto falava era total, no segundo falava da vegetação estágio médio e avançado. Agora, a gente tem os 3 estágios, tá? Então, a gente vai falar, né, que a vegetação secundária, ela traz isso muito forte, isso é muito interessante para vocês. Que a vegetação secundária, ela não vai perder o seu status. Então, por exemplo, se você tem uma área que é uma vegetação em estágio médio e houve um fogo e ela passou a ter característica de uma vegetação de estágio inicial, ela não vai perder a sua característica. Então, se acontecer algum dano ambiental naquela área, ela não perde a sua característica. Isso é muito interessante, porque quando eu trabalhava no IEF, que era fiscalização, a gente via muito isso. Eles colocavam fogo na vegetação, na área, né? Aquela área queimava toda aquela serrapilheira, né? Ficavam algumas árvores em pés, as menores, né? Dependendo do fogo, se fosse incêndio de copa, elas também queimavam, e depois ele vinha e plantava braquiária, e com o tempo ele ia retirando aquelas árvores, né, que ficaram, algumas até já estavam mortas, com o tempo elas iam, né, apodrecer, iam morrer, e com isso ele tinha o objetivo dele, que era expandir a sua área de pastagem. Isso era muito comum. Isso não... Aí, quando a gente chegava, a gente sabia do fogo, mas a gente tinha que ter um instrumento. Então, hoje a gente tem o instrumento da Mata Atlântica, que quando ela fala que não vai perder a característica. Então, não adianta dar um desperto hoje, porque a gente, inclusive, hoje tem muito mais mecanismo, que a gente consegue ver, né, ao longo dos anos, aquela cobertura florestal, e ele vai ser aplicado como a vegetação que tinha antes da incidência daquele dano, tá? A outra inovação, né, que ela fala, né, no sentido de que ela protege somente a espécie nativa, ela não protege a espécie exótica, eu já falei isso lá na frente para vocês, ela não vai proteger as espécies exóticas, tá? Há um conflito muito grande sobre a araucária. E a araucária é incidente do estado do Rio de Janeiro ou não é? Pode cortar ou não pode? Então, a gente tem várias normativas no sentido da ciência, não no direito, tá? A gente tem várias indicações, uma parte fala que sim, outra fala que não. Então, se ela não for nativa aqui da Mata Atlântica, aí pode cortar, mas se ela for, não pode. Mas se a gente estiver entendendo como nativa da Mata Atlântica de forma genérica, não pode cortar. Então, algumas espécies ainda geram dúvidas, que a resolução, o CONAMA, ele deve, né, clarear essas dúvidas, tá? A propriedade, né, e a utilização do bioma Mata Atlântica, ele tem como objetivo o desenvolvimento sustentável, então é um dos objetivos da lei, né? E também salvar a biodiversidade, né, a saúde humana e os valores paisagísticos, né, estéticos e turísticos. Então, ele tem também esses objetivos que a lei traz. Então, a preservação, ela é uma preservação dentro do bioma, mas ela traz atrelado também à saúde, ao turismo, ao lazer, né, do regime hídrico e da estabilidade. Do regime hídrico como eu falei no começo, é fundamental que a gente tenha essa proteção, porque das 9 bacias hidrográficas, 7 estão dentro desse bioma, então aí já está dizendo tudo, né? Ou seja, ou a gente, né, continua preservando o que ainda resta para a gente conseguir ter água, ou senão vai ficar cada dia mais feio, e a gente já sofre com uma escassez hídrica muito grande em algumas regiões do país. Não são todas, mas uns locais chovem muito, que a gente está vendo, né? E outros locais você tem essa carência de água, né? De água para abastecimento público, né?
As nossas unidades de conservação aqui no estado do Rio de Janeiro são grandes mantenedoras de água, né? É comum a gente ter dentro das unidades de conservação captações, né, da concessionária, seja da SEDAI ou de outra concessionária, então isso é comum a gente ter, então, para ver a importância também do bioma, né? A gente tem como princípio, né, como eu falei, os princípios que regem a Mata Atlântica, eles devem ser muito bem observados, né, porque, de acordo com a Constituição de 88, o princípio tem forma de norma, então ele tem força de norma, desculpa. Então, a gente vai falar dos princípios, né? Então, ele tem o princípio, né, da função social da propriedade. Então, o que a Constituição fala? A Constituição fala no artigo 5º que o direito de propriedade é um direito constitucional, está lá. Mas ele fala também que a função, né, a propriedade tem que exercer a sua função social. Por isso que o Estado, né, o Estado como um todo, tá? União, Estados e municípios, eles têm o poder de desapropriar quando aquela propriedade não tá cumprindo a sua função social. Onde a gente vê isso? No INCRA, né? Quando o INCRA desapropria aquelas fazendas para a reforma agrária, ele está vendo isso, olha, ela não está cumprindo a sua função social, ou seja, que é de produção, então a gente pode desapropriar porque o Estado tem esse poder de império, tá? O exemplo mais clássico do poder de império do Estado é justamente a desapropriação. Então a gente tem a função social da propriedade, tá? A gente tem também o princípio, né, que eu acho mais interessante, que é o da equidade intergeracional. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, eu mantenho na minha geração presente e eu garanto para a geração futura. Agora, como que você faz uma lei que você não vai proibir o corte e você vai garantir para gerações presentes e futuras? Então, a gente vai ver mais na frente. Essa é a inteligência da lei. Esse princípio é um dos princípios que mais tem que ser observados nessa lei. Principalmente agora, depois da Lei Complementar 140, que deu competência originária, né, para os municípios licenciarem a supressão de vegetação, tem que ser muito bem observado. E vocês vão ver mais na frente o porquê. Ela é um pouco assim, difícil de entender, mas no final vocês vão entender através da dinâmica como é que a gente faz, né? Então, cada geração humana recebe da anterior o meio ambiente natural e cultural, se fala também de cultura, com o direito a usufruir, então eu posso usufruir, mas eu tenho o dever de conservá-lo nas mesmas condições para as gerações seguintes. É isso que esse princípio está falando, e você fazer uma lei que você cumpra esse princípio não foi fácil, tá? Não foi fácil, por isso que eu falo que é uma legislação inteligente. Isso é muito comum no direito a gente falar a inteligência da lei. Nem toda lei é inteligente. Essa daqui é bastante inteligente, né? Então, ele fala da prevenção e da precaução. Vocês vão usar muito isso quando vocês vão fazer notificações preventivas de incêndios florestais, né? Então, vocês vão usar muito esses princípios da transparência das informações e atos. Então, hoje, a gente tem o Sinaflor. Então, todos os licenciamentos que ocorrem aqui na região da Mata Atlântica, o Sinaflor é do Ministério do Meio Ambiente, tem uma plataforma, então, seja o Estado licenciando, seja o município, tem que inserir esse licenciamento dentro dessa plataforma, dentro do sistema que é chamado Sinaflor, né? A gente tem a gestão democrática e a celeridade processual, porque também não pode ficar, né? Ou fala que pode fazer de acordo, né, com o que está lá, porque eu não sei se vocês sabem, né? A licença no direito administrativo, ela é ato vinculado, tá? Vinculado àquilo que está na lei, né? Então, o ato pode ser discricionário, é aquilo que vai de acordo com a conveniência e oportunidade para o serviço público, não é para quem, não é para o servidor não, é para o serviço público. Então, o licenciamento no direito ambiental, ele é ato vinculado, porque o ato vinculado é um ato permanente. Então, por exemplo, quando você dá uma licença para construir, você não vai, depois de 2 anos, revogar essa licença, porque a casa já vai estar pronta, e falar, agora você não tem mais licença, você derruba a casa. Não, então ele não... Agora, no caso do meio ambiente, essa licença ela passa a ser um ato precário, porque se acontecer alguma coisa,
ela pode ser revista, tá? Não estou dizendo que você vai derrubar a fábrica, mas ela vai ser revista, tá? Alguma coisa que não seja, que ela não esteja cumprindo o que está nos condicionantes da licença, tá? Uma nova resolução CONAMA com novos critérios, então ela tem que se adequar, tá? Alguma coisa assim. A questão da gratuidade dos serviços administrativos, né, prestados ao pequeno produtor, então, a todo momento, ela apresenta esse princípio, ela aplica o princípio do interesse, né, esse princípio da isonomia, que a gente chama, né, e as populações tradicionais, o respeito do direito de propriedade, então eu não posso me apossar de uma propriedade, o Estado não pode se apossar de uma propriedade porque está inserida no bioma Mata Atlântica, né? Das transparências das informações, isso tudo eu já falei, né? E a gente vai falar também do princípio do poluidor pagador, né?